Você já sentiu aquele peso no peito que não tem explicação médica? Aquele cansaço que nenhuma noite de sono consegue curar? Você acorda e parece que dormiu dentro de uma batalha. O corpo dói, a mente está confusa e há algo pior, algo que você não consegue nomear, mas sente com cada fibra do seu ser. Você está sendo observado, vigiado, perseguido por algo que não consegue ver, mas que está ali, espreitando cada movimento seu, esperando o momento certo para atacar. Você tenta avançar, mas é como se houvesse uma parede invisível bloqueando cada passo. Você se esforça, luta, trabalha duro, mas nada sai do lugar. As portas se fecham na sua cara. As oportunidades evaporam no último segundo. E quando você pensa que finalmente vai conseguir, algo inexplicável acontece e tudo desmorona. De novo, e de novo, e de novo. Você já perdeu as contas de quantas vezes isso se repetiu. Seus amigos dizem que é azar. Sua família diz que é fase. Mas lá no fundo, você sabe que não é. Não pode ser apenas coincidência. Não quando o padrão se repete com tanta precisão, com tanta crueldade, com tanta inteligência por trás. Tem noites que você não consegue dormir. Você se deita, fecha os olhos, mas o sono não vem. E quando finalmente vem, você acorda sufocado, com a sensação de que alguém estava te segurando, te prendendo, te impedindo de respirar. Você acorda com o coração acelerado, suando frio e olha ao redor do quarto procurando por algo, por alguém. Mas não há nada, só aquela presença, aquela sensação inconfundível de que você não está sozinho, de que há olhos sobre você, de que há uma força trabalhando contra você enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive. E não é só você que sente isso. As pessoas ao seu redor começam a mudar. Amigos se afastam sem motivo. Parentes começam a te tratar com frieza, com desconfiança, com raiva que não tem origem. Conversas que eram leves, de repente, viram discussões explosivas. Relacionamentos que eram sólidos, de repente racham e desmoronam. E você fica ali, no meio do caos, tentando entender o que está acontecendo, tentando juntar os pedaços. Mas é impossível, porque não é você, não é sua culpa, é algo maior, algo que está sendo feito contra você. Talvez você já tenha ouvido falar de bruxaria e pensou que era coisa de filme, de história antiga, de superstição ignorante. Mas agora você não tem mais tanta certeza. Agora você começa a conectar os pontos. Aquela pessoa que te olhou com inveja, aquele comentário venenoso, disfarçado de brincadeira, aquela sensação estranha que você teve quando visitou determinada casa, determinado lugar, determinada pessoa. Aquele objeto que alguém te deu e que desde então sua vida começou a desandar. Você tentou ignorar, mas os sinais estão todos ali. Claros, gritantes, impossíveis de negar. Isso não é imaginação, não é paranoia, não é fraqueza mental. Isso é real, isso é guerra espiritual. E você está no meio dela, querendo ou não, sabendo ou não. Porque há pessoas neste mundo que não suportam ver você feliz, você vencendo, você brilhando. E quando a inveja se une com conhecimentos das trevas, quando o ódio encontra um canal espiritual para se manifestar, é aí que os laços de bruxaria são tecidos. São amarras invisíveis, contratos feitos nas sombras, pactos selados em rituais que você nem imagina que existem. E uma vez que esses laços são estabelecidos, eles começam a sugar sua vida, sua energia, suas oportunidades, sua paz. Os sinais estão todos ao seu redor. Você acorda sempre no mesmo horário da madrugada, geralmente entre 3 e 4 da manhã, sem motivo aparente. Seus sonhos são pesadelos constantes, sempre com as mesmas pessoas, sempre com as mesmas situações de perseguição, de queda, de afogamento, de aperto.
Você sente cheiros estranhos na sua casa, sons que não deveriam estar ali, sombras que se movem no canto do olho. Sua vida financeira está travada, não importa o quanto você trabalhe. Sua saúde está debilitada, mas os exames não mostram nada. Seus relacionamentos estão destruídos, mas você não consegue entender o porquê. Isso acontece porque existe uma lei espiritual que a maioria das pessoas desconhece. Quando você ou alguém da sua linhagem abre uma porta espiritual, seja através de práticas ocultas, seja através de pecados graves não confessados, seja através de objetos amaldiçoados que entram na sua casa, você dá permissão legal para que forças das trevas operem na sua vida. E essas forças não vêm sozinhas. Elas trazem consigo toda uma rede de opressão, espíritos de enfermidade, de pobreza, de discórdia, de destruição. E quanto mais tempo essas portas ficam abertas, mais fortes esses laços se tornam, mais profundas essas raízes penetram na sua existência. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar tudo. Há alguns meses, conheci uma mulher que estava exatamente na sua situação. Ela me procurou desesperada, destruída por dentro e por fora. Tudo na vida dela estava desmoronando simultaneamente. O casamento acabando, os filhos se rebelando, o trabalho perdido, a saúde arruinada e o pior, aquela certeza interna de que alguém havia feito algo contra ela. Ela já tinha tentado de tudo. Já tinha ido em vários lugares, já tinha feito inúmeras orações, mas nada funcionava. Até que ela descobriu um salmo específico, uma arma espiritual tão poderosa que o próprio diabo trabalha dia e noite para esconder das pessoas. Ela aplicou esse salmo exatamente como foi orientada. E em 21 dias, absolutamente tudo começou a mudar. Os laços se romperam, as portas se fecharam, os inimigos recuaram, e a vida dela foi restaurada de uma forma tão sobrenatural que até hoje ela não consegue explicar completamente. Esse mesmo salmo está prestes a ser revelado para você. Mas antes de revelar qual é, eu preciso que você faça algo muito importante agora mesmo. Se você chegou até aqui e reconheceu pelo menos 3 dos sinais que eu descrevi, se você sente que há uma batalha invisível sendo travada contra a sua vida, eu quero que você escreva nos comentários agora: o sangue de Jesus quebra todo laço de bruxaria sobre minha vida, e coloque o seu primeiro nome logo em seguida. Isso não é superstição. Isso é um ato profético de fé. Quando você declara publicamente que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, você está quebrando o silêncio que o inimigo tanto deseja que você mantenha. Você está expondo as obras das trevas à luz. E eu vou orar especificamente por cada nome que aparecer aqui. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Por quê? Porque este canal foi levantado exatamente para isso. Para trazer revelações que o inimigo não quer que você tenha acesso. Cada vídeo aqui é uma arma espiritual, uma chave de libertação, um protocolo de vitória que foi testado e aprovado. E você precisa ter acesso a todo esse conteúdo para fortalecer sua fé e blindar sua vida completamente. Agora preste muita atenção no que vou te revelar no próximo capítulo. O salmo que vou te mostrar não é um salmo qualquer. Não é aquele que todo mundo conhece, não é o óbvio. É um salmo escrito em circunstâncias de guerra real, de cerco real, de inimigos reais que queriam destruir o homem que Deus havia escolhido. E quando esse homem clamou, usando as palavras certas, na autoridade certa, Deus desceu do céu como um guerreiro e destroçou cada laço, cada cilada, cada emboscada que havia sido preparada contra ele. E esse mesmo poder está disponível para você agora. O salmo que vai destruir todo laço de bruxaria sobre a sua vida é o Salmo 18. E eu sei que você pode estar se perguntando: por que exatamente este salmo? Por que não outro?
Deixa eu te explicar algo que vai fazer total sentido quando você entender o contexto em que ele foi escrito. O Salmo 18 não foi escrito em um momento de paz. Não foi escrito em um momento de reflexão tranquila. Ele foi escrito por Davi depois que Deus o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Presta atenção nessa parte, todos os seus inimigos, não apenas alguns, não apenas os visíveis, mas todos. E isso incluía as forças invisíveis, as conspirações ocultas, as emboscadas preparadas nas trevas, os feitiços lançados contra ele, as maldições pronunciadas em seu nome. Davi estava cercado, tinha inimigos por todos os lados, pessoas que invejavam sua unção, que odiavam seu chamado, que queriam vê-lo morto e destruído. E muitos desses inimigos não lutavam apenas com espadas e lanças. Eles usavam feiticeiros, bruxos, médiums, consultas a espíritos malignos para tentar destruir o ungido de Deus. Mas quando Davi clamou, quando Davi declarou as palavras deste salmo, algo sobrenatural aconteceu. O próprio Deus desceu do céu como um guerreiro, montado sobre um querubim, voando sobre as asas do vento, com fogo saindo da sua boca, consumindo tudo que estava contra Davi. O Salmo 18 é um salmo de guerra total. É um salmo de intervenção divina. É um salmo que descreve Deus pegando as cordas da morte que estavam amarradas ao redor da vida de Davi e quebrando uma por uma. Está escrito ali: as ondas da morte me cercaram, os laços do inferno me envolveram, as ciladas da morte me confrontaram. Mas então Davi clamou ao Senhor, e Deus ouviu a sua voz desde o seu templo, e o seu clamor chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso. E foi nesse momento que Deus desceu e destruiu tudo que estava operando contra ele. É exatamente por isso que este salmo tem tanto poder contra a bruxaria. Porque bruxaria funciona através de laços, de amarras, de cordas espirituais que prendem a pessoa a contratos das trevas. E o Salmo 18 é a ferramenta específica para quebrar essas cordas. Cada versículo deste salmo é como uma espada afiada cortando as amarras invisíveis. Cada declaração é como fogo consumindo os feitiços lançados contra você. Cada palavra é como um trovão destruindo os altares levantados em seu nome. O diabo não quer que você conheça este salmo. Ele não quer que você descubra o poder que está contido nestas palavras. Por quê? Porque quando você começa a declarar o Salmo 18 com fé, com autoridade, com a unção do Espírito Santo, você está invocando o mesmo Deus guerreiro que desceu para libertar Davi. Você está acionando a mesma intervenção divina que quebrou todos os laços que estavam sobre o ungido de Deus. E todo laço de bruxaria que está sobre a sua vida vai se romper da mesma forma. Agora que você sabe qual é o salmo e por que ele é tão poderoso, chegou a hora de usar essa arma. E no próximo capítulo eu vou te guiar em uma oração completa, detalhada, profunda, usando o Salmo 18 como base. Essa oração vai tocar em cada área da sua vida que foi afetada por bruxaria. Ela vai romper cada laço, ela vai fechar cada porta, ela vai expulsar cada espírito e você vai sentir a diferença imediatamente. Agora chegou o momento mais poderoso deste protocolo, a oração que vai mudar tudo. Eu vou te guiar passo a passo e você vai repetir cada palavra comigo em voz alta, se possível. Se você não puder falar alto agora, declare no seu coração, mas com toda a intensidade, com toda a fé, com toda a autoridade que o sangue de Jesus te deu. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de guerra. Esta é uma oração de libertação. Esta é uma oração que vai alcançar dimensões espirituais que você nem imagina que existem. Antes de começarmos, eu preciso que você feche os olhos por um momento e visualize todas as cordas invisíveis que estão amarradas ao seu redor. Visualize cada laço de bruxaria como uma corda negra, grossa, apertada ao redor do seu corpo,
do seu pescoço, dos seus braços, das suas pernas, da sua mente. Visualize essas cordas te puxando para baixo, te impedindo de avançar, te sufocando, te paralisando. Agora, abra os olhos, porque a partir de agora, cada uma dessas cordas vai ser cortada pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade do Salmo 18. Pai Celestial, eu venho até a Tua presença neste momento em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está assentado à Tua direita. Eu venho reconhecendo que sem Ti eu nada posso fazer. Eu venho confessando que tenho sido atacado, perseguido, amarrado por forças que eu não consegui vencer sozinho. Mas eu sei que contigo, Senhor, eu sou mais que vencedor. Eu sei que o Teu poder é infinitamente maior que qualquer poder das trevas. Eu sei que quando eu clamo a Ti, Tu respondes. Quando eu grito por socorro, Tu desces do céu para me libertar. Senhor, eu confesso agora diante de Ti todos os meus pecados. Todo pecado conhecido e desconhecido, todo erro que eu cometi conscientemente ou inconscientemente, toda porta que eu abri para o inimigo através das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas ações. Eu confesso pecados de orgulho, de rebeldia, de amargura, de falta de perdão. Eu confesso envolvimento com práticas ocultas, mesmo que tenha sido por curiosidade, mesmo que tenha sido sem saber a gravidade. Eu confesso ter consultado horóscopos, ter participado de simpatias, ter usado objetos de proteção que não vinham de Ti. Eu confesso ter aberto mão de objetos, de roupas, de fotos, de pertences que podem ter sido usados contra mim em rituais de bruxaria. Senhor, eu também confesso os pecados dos meus antepassados. Eu rompo agora com toda maldição hereditária. Eu rompo com todo pacto feito pelos meus avós, bisavós, tataravós com entidades, com espíritos, com forças das trevas. Se na minha linhagem houve envolvimento com macumba, com umbanda, com candomblé, com espiritismo, com maçonaria, com qualquer tipo de sociedade secreta ou prática oculta, eu renuncio agora em nome de Jesus. Eu quebro todo pacto de sangue. Eu cancelo todo contrato espiritual. Eu anulo toda aliança que foi feita sem o meu conhecimento ou consentimento. Pai, eu renuncio a todo laço de bruxaria que foi lançado contra a minha vida. Eu renuncio a todo trabalho feito com o meu nome, com a minha foto, com o meu cabelo, com algum objeto meu. Eu renuncio a todo feitiço pronunciado contra mim por pessoas que me invejam, que me odeiam, que desejam o meu mal. Eu renuncio a toda palavra amaldiçoada que foi dita sobre mim, todo decreto de morte, de fracasso, de doença, de miséria, de solidão que foi declarado contra a minha existência. Essas palavras não têm mais poder. Esses decretos estão cancelados. Essas maldições estão quebradas pelo sangue de Jesus, que me purifica de todo mal. Agora, Senhor, assim como Tu libertaste Davi de todos os seus inimigos, assim como Tu quebraste as cordas da morte que o cercavam, assim como Tu rompeste os laços do inferno que o envolviam, eu clamo que faças o mesmo por mim. Eu declaro o Salmo 18 sobre a minha vida agora. Eu Te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me cercaram, Senhor. Os laços de bruxaria me envolveram como uma rede apertada ao meu redor. As ciladas preparadas contra mim me confrontaram em cada esquina, em cada passo, em cada tentativa de avançar. Mas na minha angústia eu clamo ao Senhor. Eu grito ao meu Deus por socorro. E Tu, Senhor, ouves a minha voz desde o Teu templo. O meu clamor chega aos Teus ouvidos.
E agora tu desces para me libertar. Tu desces montado sobre querubins. Tu voas sobre as asas do vento. Tu fazes das trevas o teu esconderijo. E tu vens com fogo consumidor na tua boca, com brasas vivas que queimam tudo que é contra mim. Senhor, do alto tu estendes a tua mão e me tiras das águas profundas. Tu me livras do meu inimigo poderoso, daqueles que me odeiam e são mais fortes do que eu. Eles me confrontaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Tu me tiraste para um lugar espaçoso. Tu me livraste porque tens prazer em mim. Eu não estou mais preso. Eu não estou mais amarrado. Eu não estou mais cercado. As cordas foram cortadas, os laços foram rompidos, as ciladas foram destruídas e eu estou livre. Livre pelo poder do teu nome, livre pelo sangue de Jesus, livre pela autoridade do Salmo 18. Pai, eu decreto agora que todo feitiço lançado contra mim volta multiplicado por 7 vezes contra quem o enviou. Não por vingança minha, mas pela tua justiça divina. Está escrito que quem cava uma cova para o outro, nela mesmo cairá. Está escrito que quem arma ciladas será pego por suas próprias armadilhas. Então eu declaro que todo o trabalho feito contra mim se reverte agora. Todo mal desejado contra mim retorna à sua origem. Toda palavra amaldiçoada volta para a boca de quem a pronunciou. E que essas pessoas reconheçam o teu poder, Senhor. Que elas se arrependam, que elas abandonem as obras das trevas, ou que sejam expostas publicamente e envergonhadas pela sua própria maldade. Senhor, eu peço agora proteção total sobre a minha vida. Eu peço que tu coloques ao meu redor uma muralha de fogo que nenhuma força das trevas possa atravessar. Eu peço que tu envies os teus anjos guerreiros para acamparem ao redor da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus bens. Que nenhum mal chegue perto de mim, que nenhuma praga se aproxime da minha tenda. Que todo olho que me observar com inveja seja cegado pelo brilho da tua glória sobre mim. Que toda boca que abrir para amaldiçoar a minha vida seja fechada pela tua mão poderosa. Que todo altar levantado contra mim seja derrubado e queimado pelo fogo do Espírito Santo. Pai, eu decreto proteção sobre o meu sono. Nenhum pesadelo vai mais me atormentar, nenhuma paralisia do sono vai mais me atacar, nenhum espírito vai mais ter permissão de entrar nos meus sonhos. Quando eu me deitar, o meu sono será doce e tranquilo. Quando eu dormir, tu colocarás guardas angélicos ao redor da minha cama. E quando eu acordar, acordarei renovado, fortalecido, cheio da tua presença e do teu poder. As madrugadas não serão mais de tormento, mas de comunhão contigo. Se eu acordar às 3 da manhã, não será mais por opressão, mas porque tu estás me chamando para adorar, para orar, para buscar a tua face. Senhor, eu decreto restauração sobre todas as áreas que foram roubadas de mim. Eu decreto que tudo que o inimigo levou será devolvido multiplicado. Eu decreto restituição em dobro, restituição em triplo, restituição em 7 vezes mais. A minha saúde será restaurada, a minha mente será renovada, as minhas emoções serão curadas. Os meus relacionamentos serão reconstruídos, as minhas finanças serão liberadas. As portas que foram fechadas serão abertas. As oportunidades que foram bloqueadas serão liberadas. E tudo isso acontecerá de forma sobrenatural, de forma acelerada, de forma que todos ao meu redor reconheçam que é a tua mão operando na minha vida. Eu decreto vitória sobre os meus inimigos, não inimigos de carne e sangue, porque contra esses eu não luto. Mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu decreto que todo principado que estava sobre a minha vida, sobre a minha cidade, sobre a minha família, está destronado agora pelo poder do nome de Jesus.
Eu decreto que toda potestade que tinha autoridade sobre mim está derrubada. Eu decreto que todo domínio das trevas está quebrado. E eu assumo o meu lugar de autoridade como filho de Deus, como herdeiro do reino, como portador da unção de Jesus Cristo. O sangue de Jesus me cobre da cabeça aos pés. O sangue de Jesus purifica a minha mente de todo pensamento impuro, de toda memória traumática, de toda imagem perturbadora que foi colocada ali por forças demoníacas. O sangue de Jesus limpa o meu coração de toda mágoa, de toda amargura, de toda tristeza que não vem de ti. O sangue de Jesus sela a minha boca para que eu só fale palavras de vida, palavras de fé, palavras de vitória. O sangue de Jesus protege a minha casa, unge as portas, as janelas, os objetos, expulsa toda presença maligna que ainda ouse permanecer. O sangue de Jesus está sobre mim, e onde está o sangue de Jesus, o inimigo não tem acesso, não tem autoridade, não tem poder. Eu decreto que a partir de agora eu ando em liberdade plena. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais prisioneiro da ansiedade. Eu não sou mais refém de pensamentos suicidas. Eu não sou mais dominado por vícios e compulsões que vinham de opressões espirituais. Eu sou livre, verdadeiramente livre. E a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Nenhuma corrente me prende mais. Nenhum laço me amarra mais. Nenhuma prisão me limita mais. Eu fui libertado. Eu fui resgatado, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. E agora eu pertenço completamente a Deus. Senhor, eu me comprometo a viver de forma que glorifique o teu nome. Eu me comprometo a fechar todas as portas que ainda estiverem abertas para o inimigo. Eu me comprometo a me afastar de tudo que te desagrada. Eu me comprometo a buscar a tua face todos os dias. Eu me comprometo a ler a tua palavra, a orar sem cessar, a viver em santidade. Porque eu sei que a minha libertação não é para eu voltar à mesma vida de antes. A minha libertação é para eu entrar em um novo nível de intimidade contigo, um novo nível de propósito, um novo nível de glória. Eu fui liberto para uma vida abundante. Eu fui liberto para cumprir o destino que tu preparaste para mim desde antes da fundação do mundo. Eu declaro que o inimigo não terá mais acesso à minha vida. As portas estão fechadas. Os buracos na muralha estão tapados. As brechas estão seladas pelo sangue de Jesus. E de agora em diante, eu ando sob a cobertura total do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Todo-Poderoso, e à sombra do Onipotente eu descanso. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de todo feitiço, de toda bruxaria, de toda maldição que tentou me destruir. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Está feito, está selado, está consumado. A vitória é minha, a liberdade é minha, a restauração é minha. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá reverter o que Deus acabou de fazer na minha vida agora. Agora que você fez a oração de libertação, é fundamental que você entenda como consolidar essa vitória e blindar completamente a sua vida pelos próximos 21 dias. Este é um protocolo de guerra espiritual testado e comprovado. Não é superstição, não é ritual religioso vazio. É estratégia espiritual baseada na palavra de Deus e na autoridade que o sangue de Jesus te deu. Durante 21 dias consecutivos, você vai ler o Salmo 18 completo em voz alta. Faça isso em 2 horários específicos: ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa e antes de dormir, como a última atividade do seu dia. Por que esses horários? Porque a madrugada e a noite são os períodos em que as forças das trevas mais operam. Ao decretar o Salmo 18 nesses momentos, você está tomando autoridade sobre as horas em que o inimigo mais tenta atacar. Mantenha sigilo absoluto sobre o que você está fazendo.
Não saia contando para todo mundo que você está fazendo esse protocolo. Não publique nas redes sociais. Não comente com pessoas que não têm maturidade espiritual. Por quê? Porque quando você expõe sua estratégia de batalha, você dá ao inimigo informação que ele pode usar contra você. Lembre-se, estamos em guerra. E em guerra, estratégia exige discrição. Quando você ler o Salmo 18, faça com autoridade, com fé, com convicção. Não leia de forma mecânica ou apressada. Declare cada palavra como se fosse uma espada, cortando os laços invisíveis. Visualize Deus descendo do céu para lutar por você. Sinta a presença do Espírito Santo queimando toda a obra de bruxaria. Se possível, faça isso em um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar completamente. Aqui está uma oração prática curta para você fazer todos os dias após ler o Salmo. Pai, eu declaro que o Salmo 18 está ativo sobre a minha vida agora. Toda corda está cortada, todo laço está quebrado, todo feitiço está desfeito. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu estou protegido pela tua mão poderosa. E nenhum mal me alcançará hoje. Em nome de Jesus. Amém. Durante esses 21 dias, preste atenção aos sinais de que a libertação está acontecendo. Você pode ter sonhos reveladores, mostrando correntes sendo quebradas. Você pode sentir uma leveza no peito que não sentia há tempos. Oportunidades que estavam bloqueadas podem começar a se abrir. Pessoas tóxicas podem começar a se afastar naturalmente da sua vida. Esses são sinais de que o protocolo está funcionando. Continue firme até o final. Agora eu preciso te dar uma advertência séria. Este protocolo é real. Esta guerra é real. E quando você começa a quebrar laços de bruxaria, o inimigo não vai ficar parado assistindo você ser libertado sem tentar reagir. Nos primeiros dias após você fazer essa oração e começar a declarar o Salmo 18, é possível que você enfrente uma intensificação dos ataques. Isso não significa que o protocolo não está funcionando. Pelo contrário, significa que o inimigo percebeu que está perdendo terreno e vai tentar te intimidar para que você desista. Você pode sentir um cansaço incomum. Pode ter dores no corpo sem explicação. Pode enfrentar discussões repentinas em casa ou no trabalho. Pode passar por situações financeiras inesperadas. Pode até sentir vontade de parar com o protocolo, como se algo estivesse sussurrando na sua mente que isso não está funcionando, que é perda de tempo. Essa é a última tentativa do inimigo de manter você preso. Não caia nessa armadilha. Esse é o momento em que você mais precisa permanecer firme. Lembre-se da história de Davi. Antes da vitória total, ele passou pela angústia. Ele passou pelas cordas da morte. Ele passou pelos laços do inferno. Mas ele não desistiu. Ele continuou clamando, e quando ele manteve-se firme, Deus desceu e destruiu tudo. A sua vitória vem da mesma forma. Se você persistir nos 21 dias completos, se você não abandonar o protocolo no meio do caminho, você vai ver com seus próprios olhos o inimigo derrotado e a sua vida completamente transformada. Este é um compromisso sério com Deus. Quando você faz essa oração de libertação, quando você declara que quer ser livre, você está fazendo um pacto com o Altíssimo de que vai viver de forma diferente. Você não pode voltar para os mesmos lugares, para as mesmas práticas, para as mesmas companhias que abriram portas para o inimigo no passado. A liberdade exige responsabilidade. A vitória exige santidade. Você está disposto a pagar esse preço? Se sim, continue. Se não, é melhor nem começar, porque brincadeira com o mundo espiritual cobra consequências graves. Agora chegou a hora do contra-ataque. Você não está apenas se defendendo, você está avançando contra o inimigo. Você está tomando de volta tudo que foi roubado. Estes são os decretos de guerra espiritual que você vai declarar com toda a autoridade que o sangue de Jesus te deu. Declare cada um desses decretos em voz alta, com força, com convicção.
como se você estivesse bradando ordens em um campo de batalha. Primeiro decreto. Eu decreto que todo altar levantado contra mim está destruído agora. Todo despacho feito com o meu nome está anulado. Toda oferenda apresentada para me prejudicar está devolvida ao remetente. Todo trabalho enterrado, todo objeto amarrado, toda vela acesa contra mim é consumida pelo fogo do Espírito Santo. Nenhuma força das trevas tem mais autoridade sobre a minha vida, sobre o meu nome, sobre a minha imagem. Eu pertenço a Jesus Cristo e Ele é o meu único Senhor. Segundo decreto, eu decreto que toda palavra amaldiçoada pronunciada contra mim cai por terra agora sem produzir efeito algum. Toda sentença de morte está cancelada. Todo decreto de fracasso está anulado. Toda profecia falsa está desfeita. Eu sou abençoado e não amaldiçoado. Eu sou próspero e não miserável. Eu sou vitorioso e não derrotado. As palavras que prevalecem sobre mim são as palavras que Deus falou sobre a minha vida, e essas palavras se cumprirão completamente. Terceiro decreto. Eu decreto que todo espírito enviado contra mim está amarrado agora e expulso para o lugar que Jesus determinar. Espíritos de enfermidade, espíritos de pobreza, espíritos de discórdia, espíritos de confusão mental, espíritos de insônia, espíritos de depressão, vocês não têm mais lugar na minha vida. Eu os expulso em nome de Jesus Cristo. Vocês não voltarão. Vocês não trarão reforços. Vocês estão derrotados pelo poder do sangue do Cordeiro. Quarto decreto. Eu decreto que toda pessoa que conspirou contra mim, que fez feitiçaria contra mim, que desejou o meu mal, está agora diante da justiça divina. Não sou eu quem vai me vingar, mas o Senhor mesmo vai acertar as contas. Se há arrependimento genuíno, que Deus tenha misericórdia. Mas se há persistência no mal, que essas pessoas colham exatamente aquilo que plantaram, que cada feitiço volte multiplicado, que cada cilada se feche sobre eles mesmos, que cada laço que prepararam os prenda. Justiça divina está sendo feita agora. Quinto decreto. Eu decreto restauração completa sobre a minha vida. Tudo que foi roubado está sendo devolvido agora em dobro, em triplo, em 7 vezes mais. Minha saúde restaurada, minhas finanças liberadas, meus relacionamentos reconstruídos, minhas oportunidades abertas, meu sono tranquilo, minha mente renovada, minha alegria restaurada. Eu entro agora em um tempo sobrenatural de colheita multiplicada. As comportas dos céus estão abertas sobre mim e bênçãos sem medida estão sendo derramadas sobre a minha vida. Este é o meu clamor de guerra final. Senhor Deus dos exércitos, eu te agradeço porque a batalha não é minha, mas tua. Eu te agradeço porque tu és o meu escudo, a minha fortaleza, o meu libertador. Eu te agradeço porque já venceste na cruz do Calvário e agora eu tomo posse dessa vitória. Eu avanço em nome de Jesus Cristo. Eu não recuo, eu não desisto, eu não me rendo. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, eu tenho uma notícia para te dar. A sua vitória já começou. Não vai começar amanhã. Não vai começar daqui a 21 dias. Ela começou no exato momento em que você fez a oração de libertação. No exato momento em que você declarou o Salmo 18 sobre a sua vida, no exato momento em que você decidiu não mais aceitar viver amarrado, oprimido, bloqueado por forças das trevas. Nesse momento, algo mudou no mundo espiritual. As cordas começaram a se romper, os laços começaram a se desfazer e a liberdade começou a se manifestar. Você pode não sentir tudo de imediato, você pode não ver todas as mudanças dos primeiros dias, mas eu te garanto uma coisa,
Se você permanecer firme neste protocolo, se você não abandonar no meio do caminho, se você continuar declarando o Salmo 18 durante os 21 dias completos, você vai testemunhar com seus próprios olhos a mão de Deus operando de forma sobrenatural na sua vida. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir. Pessoas que estavam contra você vão se afastar ou se reconciliar. Oportunidades que pareciam impossíveis vão surgir do nada. E você vai saber, sem sombra de dúvida, que foi Deus quem fez tudo isso. A partir de agora, você não é mais a mesma pessoa. Você foi marcado pelo poder de Deus. Você foi selado pelo sangue de Jesus. Você foi liberto pela autoridade do Salmo 18. E nenhuma força das trevas, nenhum feitiço, nenhuma bruxaria, nenhuma maldição terá mais poder sobre você. Você está blindado. Você está protegido. Você está guardado pela mão do Todo-Poderoso. E onde quer que você vá, a presença de Deus vai com você. Onde quer que você pise, a vitória vai te acompanhar. Eu quero que você entenda algo muito importante. Esta não é apenas uma libertação temporária. Esta é uma mudança permanente de patamar espiritual. Você subiu de nível. Você entrou em uma nova dimensão de autoridade. Você descobriu uma arma que o diabo não queria que você conhecesse. E agora que você sabe como usar essa arma, você nunca mais será pego desprevenido. Sempre que sentir qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de opressão, qualquer sinal de que o inimigo está tentando amarrar você de novo, você já sabe o que fazer. Abra a Bíblia no Salmo 18 e declare com autoridade. E o inimigo vai recuar imediatamente. Mas a sua vitória não para apenas na libertação pessoal. Deus quer usar você como instrumento de libertação para outras pessoas. Quando você vencer completamente, quando você sair dessa batalha restaurado e fortalecido, você vai se tornar um testemunho vivo do poder de Deus. E muitas pessoas ao seu redor, que estão passando pelas mesmas coisas que você passou, vão te procurar querendo saber o que aconteceu com você, como você mudou tão rápido, qual foi o segredo da sua transformação. E aí você vai compartilhar com elas o Salmo 18. Você vai ensinar a elas o mesmo protocolo que aprendeu aqui. E mais vidas serão libertas, mais correntes serão quebradas, mais famílias serão restauradas. A restituição que Deus prometeu para você vai alcançar todas as áreas da sua vida. Sua saúde, que estava debilitada, será restaurada com vigor renovado. Suas finanças, que estavam travadas, serão liberadas com abundância sobrenatural. Seus relacionamentos, que estavam destruídos, serão reconstruídos com amor genuíno. Sua mente, que estava confusa, será renovada com clareza total. Seu sono, que estava perturbado, será tranquilo e reparador. Sua alegria, que estava roubada, será devolvida em porção multiplicada. Tudo, absolutamente tudo que o inimigo levou de você, Deus vai restituir. E você vai olhar para trás daqui a alguns meses e mal vai conseguir acreditar na transformação que aconteceu. Então eu te desafio agora, não desista. Não importa o que aconteça nos próximos dias. Não importa se os ataques se intensificarem temporariamente. Não importa se você sentir vontade de parar. Continue, persevere, complete os 21 dias. Porque a sua maior vitória está justamente do outro lado da sua maior tentação de desistir. O inimigo sabe disso. Por isso ele vai tentar te intimidar, te desencorajar, te fazer acreditar que não está funcionando. Mas você é mais forte do que ele. Você tem o sangue de Jesus. Você tem a autoridade do Salmo 18. Você tem o Espírito Santo habitando em você. E isso é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que o inferno possa lançar contra você. Eu profetizo sobre a sua vida agora. Você vai vencer. Você vai ser livre, você vai ser restaurado, você vai prosperar, você vai cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Nenhum laço de bruxaria vai impedir o seu destino. Nenhuma maldição vai abortar os planos de Deus para você.
Você nasceu para vencer, você foi chamado para reinar. E a partir de agora, é isso que você vai fazer: reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Amém e amém.